Ele é bom. Ainda adorando ao Senhor com tremenda graça. Glória a Deus. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Vem na terra, novo santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da glória, o Rei da glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Glória a Ele. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei da morte Glória a Ele. venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido nessa terra. Os seus lábios estejam prontos para louvar e adorar o Senhor. Porque um dia Ele deu a sua vida por você, por mim, para que nós possamos, meu Pai, estar propagando o nome dEle nessa terra e anunciando quão grande e maravilhoso é Ele. Aleluia. Ainda adorando ao Senhor, quão grande é o Senhor. Feche seus olhos, vamos adorar a Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Aqui nós estamos para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
ao Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. De novo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e grande é o Senhor em quem temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Adore ao Senhor. Aleluia. Num só coro eu queria que a igreja toda louvasse ao Senhor. Queremos ao teu nome engrandecer, porque é para isso que nós estamos aqui, para adorar o nome do Senhor. Por isso que nós temos nossa voz, nosso fôlego, porque Ele deu o fôlego de vida para nós estarmos adorando a Ele. Amém? Queremos ao teu nome engrandecer. Queremos ao teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Amém. Que bom adorar ao Senhor. Convido a diaconisa Rosivânia, ela vai estar fazendo a leitura do ofertório e ofertando pelo mesmo. E o departamento de senhoras vai estar louvando durante o recolhimento dos ofertórios. Do ofertório. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Eu vou estar lendo lá em Malaquias,
capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Essa leitura especificamente está falando sobre dízimo. Os irmãos agora vão ter a oportunidade de estar ofertando e dizimando no momento do recolhimento do ofertório. Os irmãos também têm a oportunidade de dizimar. Então, essa leitura ela fala exclusivamente do dízimo. E nessa noite eu trouxe essa leitura para os irmãos para incentivá-los a ser um dizimista da casa do Senhor. Ofertar é diferente de dizimar, porque a palavra do Senhor diz que você oferta segundo aquilo que propôs no seu coração. O valor da oferta é você quem define. Você oferta qualquer valor. Mas o dízimo é 10%. Independente do valor que você recebe, seja ele um valor pequeno aos seus olhos, ou seja ele um valor grande aos seus olhos, é 10% que você vai devolver para a casa do Senhor. E isso não é uma oferta. Isso é um dízimo. São duas coisas totalmente diferentes. Então, a partir do momento que você tira 10% daquilo que você recebe para devolver, você não está ofertando voluntariamente. Você está dizimando. Porque a oferta voluntária, a oferta alçada, ela é um valor que você estipula, seja ele qual for. Então, nessa noite, eu quero convidar você que ainda não é um dizimista da casa do Senhor, que você venha ser, nessa noite, incomodado pelo Espírito Santo de Deus, porque é somente Ele que nos convence. As minhas palavras aqui não vão fazer nenhuma diferença se o Espírito Santo de Deus não tocar na sua vida e não lhe convencer. Então, o meu pedido nessa noite ao Senhor é que o Espírito Santo convença a você no seu coração que você precisa ser um dizimista da casa do Senhor. Por que, irmã Vânia, você precisa ser um dizimista da casa do Senhor? Porque o dízimo é o que supre a necessidade financeira dessa igreja. Não só dessa, mas de outras. Se não tiver o dízimo e as ofertas, não tem a iluminação, não tem o microfone, não tem a água para bebermos, não tem a prebenda pastoral, não tem todo o conforto que nós precisamos para estar adorando ao Senhor. Nós sabemos que para adorar ao Senhor a gente pode adorar de qualquer jeito. Mas aqui na casa do Senhor a gente quer uma água, a gente quer um banheiro limpinho, a gente quer uma cadeira, dentre outras coisas. E lá dentro o ventilador, que por sinal mesmo assim ainda é quente. Mas para que tudo isso seja suprido, irmãos, eu tive a oportunidade de fazer a leitura, mas como eu estou com a oportunidade, e como tesoureira, eu tenho total liberdade de falar isso. Então, nessa noite, eu quero lhe incentivar. Você está aqui e você está participando e usufruindo de tudo isso. E ninguém cobra nada, porque aqui a palavra do Senhor ela é de graça. Mas nós podemos sim estar devolvendo 10% daquilo que o Senhor permite chegar até as nossas mãos. Porque é o Senhor quem permite que nós recebamos. Então a gente vai só estar devolvendo 10%. E os 90% que ainda vai ficar comigo, eu vou pedir sabedoria a Deus para administrar. Então, quando eu peço sabedoria a Deus para administrar os 90% que fica comigo, esses 10% não vai fazer falta. Porque ele já vai estar ali na minha listinha de devolução. Assim como a conta da água, da luz, da internet, do celular, do alimento. Então, nessa noite, que você venha ser impulsionado, que você venha ser motivado. Não, eu vou ser um dizimista da casa do Senhor. Porque eu estou lá, eu quero beber água. Quando não tem água, eu vou lá na irmã Vânia. Irmã Vânia, acabou a água. Espera aí que eu vou ligar para mim deixar. Às vezes eu não consigo falar com ele. Né? Irmã Vânia, a luz queimou. Irmã Vânia, esse gato não está funcionando. Espera aí que eu vou falar com o pastor. O pastor arranjou alguém para ajeitar aquilo ali. Aí precisa de dinheiro, irmã. Nossa realidade é essa. A nossa igreja ela é carente de dinheiro. Vou falar a verdade para vocês. Então, nós precisamos
da oferta do dízimo dos irmãos. A verdade é essa. Então, seja motivado nessa noite para ser um dizimista, se você não é. Aqueles que são, que Deus continue abençoando grandemente sua vida financeira. Derrame bênçãos do céu sem medida. Sacuda sobre a sua vida, multiplique cada vez mais. E você que não é, que Deus abençoe também. Que Deus multiplique também, que você sinta esse desejo. Que você almeje no seu coração ser dizimista da casa do Senhor. E ofertante, né, irmão? Mas é porque eu estou falando sobre dízimo. Que agora vocês vão aqui trazer o dízimo e a oferta. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada dizimista, pela vida de cada ofertante, Senhor. Cada um na tua casa que contribui financeiramente, para que essa obra financeiramente, ela venha suprir as necessidades. Nós te louvamos porque até aqui, Senhor, tu tem nos ajudado para cobrir todas essas despesas. Tu tem enviado pessoas para ser dizimista, tu tem mandado pessoas para ofertar nesse local. Senhor, como nós somos gratos a ti, por tudo que o Senhor tem suprido, Senhor, essa igreja financeira. E é em nome de Jesus que tu venha abençoar a vida financeira dessa igreja, para que o teu povo venha prosperar a cada dia. E é em nome de Jesus que tu venha impulsionar no coração daqueles que ainda não são dizimistas, que eles venham sentir o prazer, a alegria, a necessidade, sentir de poder estar contribuindo também, devolvendo o dízimo e sendo um ofertante na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Ai, senhoras, Departamento local feminino, compareça aqui no altar para nós louvarmos ao Senhor. Todas as senhoras fazer um coral bem bonito, que nós vamos cantar o coral, né? Então, ficam bem bonito aí. No início do louvor, a igreja pode vir ofertar. Pode soltar, Sérgio. Já vem ofertando nas palmas, já, ó. Vamos se alegrar. Arcanjos, serafins, todos, Jesus regendo esse grande coral. Eu estou indo, estou ensaiando, me preparando para cantar lá. Eu, você, todos cantando juntos uma só canção. Eu estou indo, estou ensaiando, me preparando para cantar lá. Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Arcanjos, serafins, todos, Jesus regendo esse grande coral. Eu estou indo, estou ensaiando, me preparando para cantar lá. Eu, você, todos cantando juntos
sua canção. Eu estou indo, estou ensaiando, me preparando para cantar lá. Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Lindo, lindo coral. Lindo, lindo coral. Lindo, lindo coral. Lindo, lindo coral. Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Quem vai? Você também vai. Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Eu vou. Lindo, lindo coral. 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 Amém. Amém. Glória a Deus. Ainda tem mais coisas boas nesse culto maravilhoso. Agradeço a minha oportunidade, a paz para o nosso pastor, a qual estará ministrando a palavra de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 4, versículo 31. Enquanto isso, as crianças de até 8 anos podem estar, nós vamos estar conduzindo vocês para um outro ambiente, que é aqui dentro. E hoje, nós não temos a chave dali do lado. Vocês vão passar por aqui, devagarzinho, sem correr, para ninguém se machucar, tá certo? Enquanto isso, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Marcos, que é um colega de ministério, mas além de pastor, ele é nosso amigo, irmãos, uma pessoa a quem nós estimamos muito. Que o Senhor possa acrescentar na sua vida, meu irmão, do seu amor, da sua graça, como Ele tem feito. E assim, na vida da irmã Fabiana, que também está conosco, que é a sua esposa. O Abraão, que está conosco, que é seu filho. E a Esté também. Nós queremos dar as boas-vindas a essa família, a vocês que são tão especiais para todos nós, tá bom? Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. Também está conosco a irmã Socorro, que é a mãe da irmã Daniele. Irmã Socorro, que o Senhor continue lhe abençoando. Será sempre bem-vinda aqui no nosso meio.
e também a das Dores, é isso? E Luan. Maria das Dores, cadê? Levante a mão. Está ali. Amém. Tá certo. E o Luan, quem é o Luan? Ah, está aqui o Luan. Muito bem. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Então, a Maria das Dores é a tia do Levi, né? É isso? Amém. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Todos e todas bem-vindos em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus. Todos encontraram? João, capítulo número 4. Este capítulo traz ensinamentos poderosos, importantíssimos para nossas vidas. Abramos, portanto, irmãos, leiamos a palavra de Deus. João, capítulo 4, versículo de número 31. Amém? Vamos lá? Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levante os olhos e veja os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a sua recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Nosso Deus e nosso Pai, aqui está a Tua palavra, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine a viver, ó meu Pai, os princípios aqui expostos para nós. No nome de Jesus, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Amém. Podemos assentar, meus amados irmãos. Nessa noite eu quero falar com vocês sobre os ensinos de Jesus. E exatamente esse termo geral sobre os ensinos de Jesus, porque esse texto ele nos oportuniza a aprender sobre várias coisas. E Jesus, ele é aquele mestre multidisciplinar. Ele não fala só sobre os céus, ele não fala só sobre o inferno. O Senhor fala sobre todos os temas que é demanda da sociedade, do mundo, de todas as pessoas, de todas as faixas etárias. E esse texto aqui que nós estamos olhando para ele fala de algumas coisas, fala de histórias poderosas e histórias que também são transformadoras. No caso, o contexto aqui é aquela mulher que morava naquela cidade chamada Sicá, numa região de Israel chamada Samaria. Então, em João capítulo 4, nós encontramos um desses momentos marcantes e transformadores que Jesus propôs a muitas pessoas, e nessa noite também o Senhor propõe a nós um encontro transformador. E se nós atentarmos para a palavra de Deus, meus irmãos, nós sairemos nesta noite, assim como aquela mulher, e não somente aquela mulher, mas também
toda a cidade de Sicar que veio e foi transformada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então, onde Jesus ensina, aonde o Senhor nos instrui, é o momento oportuno para que a nossa vida seja transformada. Esse texto fala que Jesus está ensinando sobre a verdadeira comida. Jesus está ensinando sobre a vontade de Deus. Nesse texto, os discípulos estavam incentivando Jesus Cristo a comer. Jesus deveria, numa percepção dos discípulos, comer algo. Mas Jesus responde para aqueles discípulos que ele havia se alimentado de algo que eles não conheciam. E aí os discípulos ficam intrigados. Os discípulos começam a questioná-lo com a possibilidade de que alguém trouxe nas escondidas uma marmita para Jesus. E aí Jesus vai dizer que a comida dele é fazer a vontade daquele que o enviou a fazer a sua obra. Nesse sermão de hoje, meus irmãos, Jesus mostra que a verdadeira satisfação do crente vem de cumprir a vontade de Deus, e que essa é a verdadeira comida que alimenta o meu, o seu e o nosso espírito. Esse texto também fala, Jesus falando da importância da colheita espiritual. E essa colheita, meus irmãos, ela é mostrada numa perspectiva da colheita da agricultura. E é muito importante porque Jesus ele sempre utiliza-se de eventos corriqueiros, de eventos cotidianos, para que as pessoas que ouvissem o seu sermão tirassem o máximo de proveito. Então essa passagem, ela é sim uma passagem que me desafia e desafia você a pensar sobre o que realmente nos sustenta e o que realmente faz sentido fazer aqui na terra. Jesus aproveita aquele momento em que aquela mulher sai. Vocês lembram? Que ela sai e vai até a cidade, estava no poço. E exatamente ali, meus irmãos, quando ele é instigado a comer, Jesus começa a evidenciar princípios poderosos para aqueles discípulos. E eu queria compartilhar pelo menos 5 aqui nessa noite. Se você puder anotar, vamos observar que esta mulher, ela teve um equívoco na compreensão de o que era água viva. E aí nós poderíamos dizer, ela não compreendeu porque era pecadora. Ela não compreendeu porque não estava com Jesus sempre. Ela não compreendeu porque não era uma discípula. Agora nós temos um texto que Jesus fala da verdadeira comida, mas quem não entende? São os discípulos. E os discípulos estavam com Cristo. Os discípulos andavam com Cristo. Eles haviam deixado tudo para estar com Ele, mas eles não entendem. E qual é o princípio? Meus irmãos, não é porque nós estamos com Cristo, estamos do lado dele, que nós já sabemos de todas as coisas. Os discípulos não compreenderam, assim como aquela mulher não compreendeu, e Jesus aproveita para falar algo poderoso para mim e para você. Eu quero falar hoje sobre 5 coisas que nós precisamos ter. Então vamos pegar o verbo ter. Nós vamos dar aqui 5 verdades que nós precisamos ter. A primeira coisa que nós vamos observar é que nós precisamos ter visão. Então você vai pegar o verbo e depois vai pegar só essas outras palavras. Visão. Eu preciso ter visão. E o que é a visão? A capacidade de enxergar coisas pequenas, coisas grandes, oportunidades e tantas outras coisas. Nós precisamos ter visão.
E isso está muito claro que Jesus percebeu, que Jesus viu o que aqueles discípulos não viram. Em segundo lugar, nós vamos aprender que nós precisamos ter paixão. Jesus mostra compaixão, Jesus mostra amor, onde aqueles discípulos não tinham. Aliás, o fato de Jesus passar por Samaria já mostra que ele é um homem apaixonado por vida. Em terceiro lugar, nós vamos aprender que nós precisamos ter compromisso. Não adianta você ser uma pessoa visionária, não adianta se você ser uma pessoa amorosa, se você não tem compromisso. Se as pessoas não podem contar com você, se você é uma pessoa indisponível. Tem gente que é cheia de ideia. Você diz, pô, então vamos... Mas não dá, porque eu não posso. Quarto, nós vamos aprender que nós precisamos ter parceria. Que eu diria que é uma das coisas mais difíceis. Porque ser parceiro, fazer as coisas juntas, depende de muita humildade, meus irmãos. Deus quebra nosso orgulho, um monte de coisa, nós vamos ver isso. E por último, nós precisamos ter certeza da recompensa. Se o tempo não for útil, vamos trabalhar sobre exatamente essas 5 coisas. Primeira coisa, nós precisamos ter visão. E eu queria que você olhasse aí para o versículo 35. Olha o que diz aqui no versículo 35. Não dizeis vós, faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo, levantai os olhos e vede, os campos já estão prontos para a colheita. Os discípulos aqui, meus irmãos, eles eram míope. Você sabe o que é miopia? Eles não enxergavam bem. Eles não eram cegos. Eles não estavam enxergando. E às vezes, meus irmãos, é necessário nós abrir os olhos das pessoas. Vocês já viram alguém dizer, olha, tu abre do oi. Presta atenção. Quem diz mais isso são as nossas mães, não é assim? Nossos pais. Ah, pai, mas é aconselho demais. Tu abre do olho. Lá no interior, minha mãe tinha um trocadilho. Ela dizia, tu abre do olho e pisa no chão devagar. Porque senão o coco vai cair e feijão vai bagear. Talvez vocês não entendam, mas quer dizer o seguinte, olha, se você vacilar, a taca vai pegar. Olha, não vacilo comigo não, porque eu não conto até 3 não. Então, nós precisamos ter visão. Aqueles discípulos, meus irmãos, eles estavam enxergando o quê? Que Jesus estava falando com uma mulher samaritana. E isso não era para fazer, gente. Isso era falta de educação para um bom judeu. Aliás, passar por ali não podia, porque eles atravessavam o Jordão, o rio, e iam pelo deserto. Quando percebiam que já tinham passado da região de Samaria, atravessavam de novo e aí iam para Galileia, mas não passavam por Samaria. Mas a Bíblia diz que foi necessário, e era necessário passar por Samaria. Então nós precisamos ter visão das coisas. Jesus é o homem que mostra-nos que nós precisamos ter essa visão. E por que nós precisamos ter essa visão? Para enxergar. Jesus, ele é aquele que dá a visão para o homem e para a mulher que necessita de visão, em todas as áreas. Talvez a sua necessidade de você ver as coisas é na criação com os teus filhos, é no seu casamento, é na oportunidade de emprego, é no cumprir o seu ministério. E aí você vai apenas canalizar aonde é que você precisa ver essas oportunidades. Mas o Senhor é aquele que está abrindo os olhos dos discípulos. Ele diz, levantai os vossos olhos. Porque às vezes nós estamos olhando só para baixo. Por que às vezes nós não vemos, irmãos? Porque nós só enxergamos problemas. Nós só apontamos dificuldades. E nós não levantamos nossos olhos. Você lembra do salmista que ele diz, olha, eu levanto os meus olhos, elevo os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, os discípulos estão olhando para uma mulher que já teve vários casamentos.
Os discípulos estão olhando para Jesus, que é um homem, falando com mulher que isso não pode. E Jesus disse assim, vocês precisam de outras coisas. E o que é, Jesus? Vocês precisam primeiro levantar os olhos. E não apenas isso. Levantem e precisam ver. Não adianta vocês terem uma pessoa que levanta os olhos, mas continua cego. Levantai os vossos olhos e vedes. Então essa visão que o Senhor quer que tenhamos, é para que nós não sejamos como discípulos, porque eles não tinham discernimento do momento que eles estavam vivendo. Eles pensavam que eles estavam apenas de viagem para Galileia. Eles não acreditavam que Deus tinha uma obra a realizar-se em Sicar. Eles não acreditavam nisso. Talvez você não saiba que essa noite, exatamente, Deus te trouxe aqui, porque Deus está fazendo algo poderoso na sua vida. Você pensa, não, eu vou hoje porque lá na igreja, lá o pastor, é uma igreja que os irmãos estão ali, mas... E depois eu vou continuar. Não, Deus está tratando algo poderoso com você. É só você dar seriedade no evento que está acontecendo hoje. Então olha o que diz, meus irmãos. Olha só, Jesus fala assim, olha, vocês acham que são 120 dias, né, da planta até a colheita, não é isso? Vocês sabem exatamente, mas nós estamos vivendo um momento que nós não temos mais esse tempo de 120 dias. E aquilo foi intrigante para os discípulos. Porque tem pessoas que não costumam, ela não se aventura, ela não esforça-se para fazer algo que ela nunca fez. Ela quer sempre do mesmo jeito. Não, eu aprendi desse jeito, só sei fazer desse jeito. Criatura de Deus, se submeta a novas realidades. Nos submetemos. Tem pessoas, irmãos, que aprenderam coisa depois dos 40, depois dos 50, depois dos 30. Tem muitas pessoas submetendo que dizem, não, eu não sei fazer. Será que você não sabe ou você não quer? Então levantai os vossos olhos. Jesus diz, vocês acham que deve existir um certo intervalo entre a semeadura e a colheita. Aí ele usa uma conjunção. Mas, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo, olha, mas eu vou dar para vocês um entendimento diferente. Eu vou dizer para vocês que os campos já estão maduros. É isso que ele está dizendo, irmãos. Olha, vede os campos, já estão prontos para a colheita. E interessante nós sabermos onde era geograficamente que ele estava falando isso. Era em Samaria, na região de Samaria, na cidade de Sicar, na aldeia de Sicar. Então o que é que Jesus está dizendo? Olha, eu acabei de plantar uma semente. Jesus plantou aonde, irmãos? Quem lembra? Na vida de quem? Me ajudem. Da mulher samaritana. E essa mulher saiu. E o fato dela ter saído, já deu tempo a semente morrer, já deu tempo a semente nascer, crescer, dar fruto, e está pronto para ser colhido. Mas os discípulos não estavam preparados para essa realidade. Então vejam, eu digo, o que eu acabei de semear, a colheita já está acontecendo. Jesus está dizendo, essa mulher já está dando fruto. E aqui nós vamos ver essa mulher como uma grande parceira, quando nós trabalharmos no versículo 38. Sobre a ideia de parceria, que nós vamos estar quebrando todo esse espírito de competição, que uma pessoa quer se sobrepujar em detrimento da outra, que acha que é isso ou aquilo. Irmãos, nós não podemos ser fominha na obra de Deus. Nós não podemos querer tirar a glória, pensar de apresentar quem somos nós, parceiros da obra. Parceiros da obra. Apesar de a colheita de grãos estar ainda distante, para os discípulos, que eram 4 meses, a colheita de almas já era uma realidade ali naquele momento. E aí, meus irmãos, qual é a aplicação? Que nós também precisamos ter visão. Precisamos ter visão de quem? A visão que Cristo teve. Sem Cristo, o ser humano está perdido. Nós precisamos ter visão de quê, pastor? Que as falsas religiões crescem.
Precisamos ter visão de quê, pastor? De que a ignorância não é um caminho para Deus. Precisamos nos aprofundar em Deus, em Cristo. Precisamos ter a visão de que a obra de Deus presta atenção, precisamos ter visão de que a obra de Deus precisa ser realizada agora. Nós precisamos fazer a obra de Deus agora. Deus conta com você agora. Não, pastor, porque eu ainda vou me aposentar. Não, ainda vou me casar. Não, agora. Quem você é no reino de Deus? Nós precisamos ter a visão para o agora, para o hoje. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se perdermos a nossa geração, perderemos o tempo da nossa oportunidade. A oportunidade de eu deixar alguma coisa registrada aqui, meus irmãos, é exatamente os dias que eu estou vivendo. O dia que eu tenho força. O dia que eu tenho habilidade, que eu tenho saúde, que eu tenho aptidão para fazer as coisas. Como é que nós temos tanta disposição para trabalhar no secular, irmãos, e não temos disposição para fazer a obra de Deus? Isso é anormal. Segundo lugar, nós precisamos ter compaixão, que é a paixão. Paixão aqui, não estou falando, irmão, de amor, que é dedicação, de nos colocar no lugar de outro. Jesus, no versículo 34, vamos ler, meus irmãos, que diz a palavra de Deus. Jesus diz, versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. O nome disso aí é paixão. Nós devemos ter consciência do que nós fomos chamados para fazer aqui na terra. Eu tenho certeza que você sabe que você foi enviado aqui nesse mundo para fazer alguma coisa. Eu só não tenho certeza é que você sabe para que foi realmente que você foi chamado. Mas você sabe que você tem uma missão. Então vamos olhar para Jesus, que ele pelo menos nos direciona, no geral, o que nós precisamos fazer. O que foi que Jesus foi enviado a fazer aqui na terra, irmãos? Primeiro, a vontade de Deus e completar a sua obra. Essa primeira verdade, ela pode ser aplicada na minha e na sua vida. A segunda não, porque a obra de Deus ela é inacabada. E nós vamos ver isso na parceria. Você não completa as coisas. Você não vai dar fim, você não vai chegar, não pode ter certeza. Depois de mim, quantos pastores vão passar aqui nessa igreja? Depois de mim, quantas pessoas vão passar ainda na sua vida? Então a obra de Deus ela é inacabada. Não queira fazer as coisas todas no sentido da obra de Deus. Você não vai conseguir. Mas a primeira é possível. Fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade de Deus aqui está sendo uma prerrogativa primária do Cristo. Então veja só. Faltava aos discípulos paixão pelas almas perdidas. Quando viu Jesus conversando com a mulher, qual foi a pergunta deles, uns para com os outros? Você lembra? Como é que pode ele estar falando com aquela mulher? Vocês conhecem alguém assim? Que se escandaliza com qualquer coisa. Com qualquer coisa se escandaliza. Porque a pauta, a vida dessa pessoa está baseada em quê? Na sua tradição. Ela não move em nada, ela não é flexível com relação a isso. Os discípulos não tinham paixão. Pastor, isso é normal? Do ponto de vista social, o que eles estavam vivendo era, porque eram pessoas que estavam numa cultura totalmente preconceituosa. Mas Jesus vai ensinar que eles deveriam rejeitar aquele comportamento. Jesus dá o exemplo. E aí, meus irmãos, a depender dos discípulos, aquela mulher não era salva. A depender dos discípulos, aquela cidade não era salva. E a depender daquela mulher, ela também não ia ser salva. Porque numa condição de morte, quando as pessoas se encontram, qual é a atitude que elas terão diante da salvação? Nenhuma, elas estão mortas. Deus chamou a igreja. Nós somos a resposta de Deus para essa geração. É a igreja que tem que pregar a palavra de Deus. E se nós falharmos, meus irmãos, Deus não tem uma outra ferramenta a utilizar a não ser a sua igreja. Você não pode falhar. Você não pode falhar. Sem paixão, meus irmãos,
nós seremos iguais aos discípulos apáticos e lentos. Sem paixão, nós seremos omissos e também covardes. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Paulo. Quem leu lá em 1 Coríntios 16, 9, Paulo diz: ai de mim, se não anunciar o evangelho, porque em mim, é incumbida essa responsabilidade. E eu não posso deixar de pregar o evangelho. Talvez, meus irmãos, muitas pessoas hoje não têm esse sentimento de paixão. Não acham que devem pregar a palavra. Nós somos irmãos chamados para pregar. Precisamos clamar como John Knox. Quem lembra? Do grande reformador da Escócia. A frase é dele: dai-me a Escócia para Jesus, senão morro. O homem apaixonado por vida. O homem apaixonado por vida. Precisamos ter paixão. Nós temos paixão por tantas coisas aqui no mundo, meus irmãos. Talvez você torce para um time de futebol que ganhou no final de semana, ou que perdeu, mas está lá. Eu acredito, né? Tem time que tem até o slogan: eu acredito. Talvez no seu serviço, nisso, naquilo, e nós não temos paixão às vezes pela obra de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos ter compromisso. Vamos observar, meus irmãos, o nível de compromisso que nós precisamos ter. Versículo de número 33, com a sua Bíblia aberta. Vejamos o que diz a palavra. Então, os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Meus irmãos, se nós não tivermos compromisso, nós nunca vamos fazer a obra de Deus. Porque a obra de Deus, ela requer tempo. Tempo é ouro, meus irmãos. Olha, do ponto de vista que o ser humano, ele vive em média aí 73 anos aqui no Brasil, um dia que você passa deitado, não aprendendo algo que faça você crescer, é uma perca muito grande. E uma lavoura madura, ela não pode, de maneira alguma, esperar por mais dias para ser colhida. Meus irmãos, eu estou falando com vocês porque eu sou da roça. Eu sei o que é catar arroz quando ele já está seco. Você pega aqui na cana do arroz, para pegar no cacho, quando você pega aqui, a metade do cacho já cai. Não dá para você segurar no mói, não dá para você fazer direitinho. Algodão do mesmo jeito. Eu já apanhei algodão, meus irmãos. Não tem como você apanhar algodão depois do dia que é para você apanhar. Porque mesmo quando o campo já está branco, é quando abre que fica ali, que você vai meter a mão, que se fura ainda, né? Mas com um dia depois, ele já começa a fechar. E não dá para você tirar. Há uma dificuldade gigante. E assim, meus irmãos, são tantas outras coisas. Já tirei açaí também. Açaí depois de maduro não dá para tirar. Porque enquanto você está subindo na árvore, todos os caroços já estão caindo. Você chega lá, está só os pendões. Então o que eu estou dizendo aqui é que a obra de Deus precisa que tenhamos compromisso. Tem pessoas que já estão prontas para ser colhidas. Que você precisa pregar, que você precisa discipular, você precisa amar, porque elas já estão prontas. E se passar daquele dia, o seu coração fica endurecido. Se passar daquele dia, talvez ela não aceita mais a Jesus. E é muito delicado falar isso aqui mesmo, é muito parecido. Eu estava estudando, meus irmãos, sobre questão de vendas. E aí lá, a pessoa lá dizendo, olha, se a pessoa procurar determinado assunto na internet é porque ela está precisando e ela quer comprar. Então você deve ter um site, você deve ter uma equipe que vai acompanhar aquela pessoa, vai responder, porque se você perder aquela pessoa, não adianta você anunciar no Google AdSense, por exemplo, e que tem um produto e tem muita pessoa procurando, e se você não tem como atender aquela demanda. Elas vão chegar e você não tem um atendimento e as pessoas não vão ficar.
No reino de Deus é muito parecido, meus irmãos. Às vezes as pessoas já estão maduras, as pessoas estão passando por um processo e você precisa chegar perto dessa pessoa, anunciar a palavra, falar do evangelho, falar da importância que ela tem que assumir um compromisso. E se você não fizer isso, você pode perder aquela pessoa. Então, meus irmãos, a lavoura madura ela não pode esperar para ser colhida, ela tem que ser colhida naquele momento. Ou é colhida imediatamente, ou aquela colheita ela é perdida. Aquela aldeia Sicá estava madura para ser colhida. A cidade estava a caminho e não havia tempo a perder. Toda a cidade, o texto diz que já estava vindo a Jesus. E Jesus está dizendo, olha, erguei os vossos olhos, enxerguem. Talvez os discípulos ao verem aquilo ali pensavam que vinham para linchar Jesus, porque não estavam enxergando. Olha, meus irmãos, aquela não era a hora de comer, mas de trabalhar e de fazer a vontade do Pai. Jesus deixou muito claro isso. Quer dizer, meus irmãos, que a evangelização não é um programa, mas um estilo de vida. Esse compromisso deve arder no meu e também no seu peito. A evangelização, a pregação, não é prerrogativa do ministério da igreja e do pastor. A pregação é uma prerrogativa da igreja. No ano de 1963, morreu um presidente lá nos Estados Unidos. Aliás, foi morto, John Kennedy. Talvez vocês já ouviram falar desse rapaz. Acho que foi no dia 22 de novembro. 24 horas depois, irmão, metade do mundo já sabia que aquele homem havia sido morto. E é incrível saber que 2000 anos depois da morte de Jesus, metade do mundo praticamente não sabe que Jesus morreu pelos seus pecados. E isso é de arder o nosso coração. Isso é de machucar o nosso coração. Mas, em quarto lugar, nós precisamos ter, além de ter esse sentimento, né, de compromisso, nós precisamos ter parceria. Olha o que diz o versículo 36, o versículo 37 e o versículo 38. Jesus fala dessa parceria. E a parceria, mesmo, o que é a parceria? É a capacidade de você trabalhar com outro. O Stephen Covey escreveu um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Nesse livro ele fala uma coisa muito importante. Ele fala de dependência, de independência, de interdependência. E ele fala uma coisa muito importante. O que é dependência? Eu só faço a coisa com outra pessoa. Isso é dependência. Se ela não estiver aqui, o que é independência? Eu não preciso de ninguém. Eu sou uma pessoa individualista. Eu não preciso de ninguém. Se quiser, é porque eu sou tal. A interdependência é algo poderoso. A interdependência é o seguinte: eu e você podemos fazer isso aqui melhor. Ou seja, não é uma dependência nem uma independência, mas é a capacidade de juntar as habilidades dos dois para fazer as coisas melhor. Isso aqui é parceria. Nós, meus irmãos, precisamos estar juntos. Há um ditado por aí que diz juntos e misturado. Nós precisamos estar juntos. Jesus falou aqui de um semeador e falou de um outro que era o ceifeiro. Ele diz, um é o que semeia, outro é o que colhe. E talvez isso aqui, meus irmãos, é algo muito triste, porque a pessoa que planta, o sentimento natural é de colher. Um planta, Jesus diz, e o outro ceifa. Jesus havia semeado a vida daquela mulher. Os discípulos não deram uma palavra para aquela mulher. Aliás, eles estavam preocupados com comida terrena. Foram lá na cidade procurar todos os supermercados lá da época para comprar comida. Mas agora Jesus plantou, e quem era que ia fazer a colheita? Exatamente os discípulos. Talvez isso aqui, meus irmãos, eu falei no início da minha introdução, que seria um dos pontos mais importantes, porque tem gente que, a depender do seu orgulho, não vai querer. Você lembra da síndrome do filho do irmão do filho pródigo? Da questão da parceria? O filho pródigo foi, perdeu, acabou com tudo,
resolveu voltar. O pai o amou de uma maneira poderosa, vocês conhecem. Quando o irmão dele viu o que estava acontecendo, ele não foi capaz de se alegrar com a festa daquela pessoa. Porque não era parceiro, não se alegrava com a parceria, não tinha compromisso com a parceria. Então, meus irmãos, Jesus é o semeador por excelência. Mas mais do que isso, ele é o grão de trigo, aleluia, que foi morto. A palavra do Senhor diz que se o grão de trigo que é lançado não morrer, ele não vai dar fruto. E Jesus morreu no coração daquela mulher, e agora esse grão de trigo morreu ali, agora ele nasce. E agora, meus irmãos, o que nós vamos observar é que esse fruto vai ser uma realidade poderosa. Então, meus irmãos, nós não podemos querer que essa igreja cresça. Nós não queremos que nós tenhamos muitos discípulos se nós não semearmos. O que é que você tem semeado? Qual a qualidade da sua semente? Ou você tem semeado? Pastor, não tenho porque o Senhor não me deu nenhuma semente. A semente já está aqui, meus irmãos. É Cristo que é a semente. Não espere da igreja grandes coisas no sentido para você fazer. Deus já lhe deu. Pela morte do Cristo, você já tem autonomia para pregar e para fazer discípulo. Por que nós não tiramos um dia da nossa semana para nos reunir na nossa casa, para falarmos do amor de Cristo, para discipular a pessoa? Então, meus irmãos, não há ceifa sem semeadura. Semeie, 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 semeie Cristo, semeie Evangelho, semeie amizade, semeie relacionamento, semeie vida, semeie dinheiro na vida das pessoas, oferte, semeie. E aí você vai ver o que vai acontecer. A colheita. Jesus estava mostrando para ele, olha, acabei de semear na vida dessa mulher. Semeei só numa só. Bora ver aqui, vamos aguardar aí. Está lá Jesus. Meus irmãos, a Bíblia diz que veio a cidade inteira. Jesus semeou na vida de uma pessoa, veio a cidade inteira. E aí, alguns chegaram e dizem, olha, nós estamos acreditando em ti, mas não é porque tu disse que ela tinha tantos maridos, falou tudo a respeito dela, não. Nós já acreditamos pelo que tu dizes. Nós acreditamos é porque nós temos visto. Ah, meus irmãos, que colheita maravilhosa. Significa dizer que nem sempre aquele que semeia é o que ceifa. Tanto que semeia como que ceifa, eles têm uma recompensa. E é interessante. Porque tem gente que acha que colher é melhor, porque vai ficar com a glória, todo mundo vai ver. Olha, meus irmãos, isso aí é apenas uma visão desapercebida da realidade das coisas. Ela não condiz com a verdade. Você lembra lá em Atos capítulo 2, Jesus, o Espírito Santo batiza todo mundo? E Pedro traz aquela pregação. E ali 5.000 pessoas se convertem. Mas em nenhum momento Pedro incha o peito e diz assim, rapaz, eu tô poderoso. Vou abrir um ministério próprio. Missão Evangélica Petrina do Brasil, de Jerusalém. Ele não fala isso, por quê, meus irmãos? Todas aquelas pessoas que haviam se convertido, elas eram resultado do trabalho de João Batista, que já havia sido morto. Sua cabeça já tinha sido rolada. Aquele homem fez um trabalho de semeadura muito grande. E agora quem é que colhe? Pedro com um sermão. Então, o texto está dizendo que nós precisamos dessa parceria. Um vai plantar, e quanto tempo essa semente vai nascer e vai dar fruto? Não sei, depende. Se for abacate, vai demorar muito tempo. Mas se for feijão, 40 dias. 40 dias. Então, um planta e outro semeia. Aliás, um planta e outro colhe. Não há maior alegria do que levar uma pessoa até Jesus. Quem já teve a oportunidade de ganhar uma alma para Jesus sabe do que eu estou falando. Meus irmãos, quando você vê aquela pessoa está se convertendo, ela está na igreja, porque você foi um canal para que ela esteja na igreja, fale para mim, você se sente ou não sente uma serva, um servo útil? Diz assim, Deus ainda me usa. Não é assim nosso sentimento?
Amém. Glória a Deus, Senhor. Ainda estou aqui, eu presto para alguma coisa. Não há maior alegria, meus irmãos, não há maior recompensa do que entesourar frutos para a vida eterna. Tanto que semeia, tanto como que colhe, eles estão entesourando o fruto para a vida eterna. Veja só, um semeia, o outro colhe. O trabalho de ambos, do semeador e do ceifeiro, é essencial. Aqui o texto não diz, um planta e outro colhe. São importantes, mas o que colhe é melhor. Ou então o que planta é melhor. Não, não diz. Todos eles são importantes. Tanto o que planta como o que colhe são importantes. Qual é, pastor, o percentual de importância? A Bíblia não diz, mas é importante. Não vai nascer se não plantar. Também não adianta dar fruto e não ser colhido. Não adianta. O fruto é para ser colhido. O semeador trabalha em antecipação do que está para vir. Talvez, meus irmãos, isso aqui seja mais difícil, porque às vezes as pessoas não percebem que daqui a 5 anos, 10 anos, aquela semeadura vai ser um trabalho poderoso. Aí precisa de fé. O cara que lança a semente, meus irmãos. E mais uma vez eu digo, eu sou da roça, eu lembro. Estava aqui o fogareiro, o meu pai botava o saco pendurado com aquelas sementes ali, a fumaça que subia, ia segurando a potência, a capacidade daquelas sementes serem 100% boas. E aí depois, meu pai dava um sereno, pronto, agora nós vamos plantar. Meus irmãos, se não desse certo, ele estava lançando toda aquela semente e pronto, e já era. A roça tinha acabado, não tinha mais como colocar. Então, essa questão da semeadura é também, em algum aspecto, um salto no escuro. Porque se você não tiver fé que Deus vai fazer uma obra na vida da pessoa, você não vai pregar para ela. Meus irmãos, há 20 anos atrás, eu estava saindo do Maranhão, indo para o Piauí plantar uma igreja. E eu saía de casa em casa, procurando alguém para me falar de Jesus. E muitas portas na cara recebi. E eu digo para vocês, muitas das vezes eu arrumei a minha boroca, que é a mochila aqui no Ceará, para ir embora. E Deus não deixou. Você sabe o que acontece hoje lá naquela cidade, Teresina? Tem uma igreja independente. Tem um campo hoje independente. Tem outras igrejas lá. Porque o pastor que assumiu lá, ele deu continuidade. Nós precisamos entender, meus irmãos, que quando nós plantamos, é Deus que vai dar o crescimento, como diz Paulo. Isso precisa de fé. Por isso, se você for uma pessoa interesseira, não, você não vai conseguir. Não é barganha, não, irmão. Não funciona. Então, Jesus, indiretamente, por meio da mulher samaritana, ele, por sua vez, diretamente, ela, por sua vez, diretamente entre seus vizinhos, agora os discípulos entram também na colheita. Então, Jesus só com a mulher pega o pessoal da cidade, agora os discípulos entram. E agora nós estamos vendo todo mundo misturado, colhendo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. E por último lugar, precisamos ter certeza da recompensa. E geralmente, no sermão, a gente tem que colocar as consequências ou a recompensa em alguma coisa, porque as pessoas parecem que estão mais interessadas. E aí, eu vou receber o que com isso? Então vamos olhar para o texto, que ele diz também da recompensa. Versículo 36, você pode abrir aí comigo. Versículo 36 está escrito: quem colhe, como é que diz, irmãos? Quem colhe, recebe amanhã, aliás, daqui um mês, 30 dias depois, não, desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna. Olha o que o texto está ensinando para nós, irmãos. Tem ou não tem uma recompensa? Tem. Nós precisamos ter certeza dessa recompensa. Recebe desde já a sua recompensa e, em segundo lugar, entesoura o seu fruto para a vida eterna. Quando um pecador se volta para Deus, a Bíblia diz que a alegria diante de Deus por esse pecador que se arrepende. Esses ceifeiros chegaram agora a ter esse momento poderoso de colheita. Imagina a alegria. E quando eles chegarem no céu, meus irmãos, imagina a alegria que eles terão em ter essas pessoas que foram colocadas ali por conta deles.
Então, meus irmãos, temos sim essa recompensa. Eu quero concluir fazendo aqui algumas aplicações diretas para nossas vidas. Veja só, aqui em João, Jesus nos ensina sobre a verdadeira comida, a verdadeira comida e a vontade de Deus. Aqui em João também, ele mostra que a nossa satisfação não deve vir das coisas materiais, mas sim de cumprir a vontade do Pai Celestial. Jesus também fala aqui da importância da colheita espiritual e do trabalho em equipe para alcançar aquele objetivo. Olha só, Jesus ele nos incentiva a olhar para os campos e, ao perceber que eles estão brancos, trabalhar para colher os frutos para a vida eterna. Esse texto, meus irmãos, ele está nos ensinando a nos alimentarmos da vontade de Deus e a realizar a sua obra. Dessa forma, nós seremos, em primeiro lugar, fortalecidos, segundo, e capacitados para enfrentar os desafios da vida. Assim, podemos ter certeza que estamos caminhando no propósito de Deus e de que Ele nos guiará em cada passo que dermos. Portanto, que possamos seguir o exemplo de Jesus, buscando sempre a vontade de Deus e trabalhando juntos para colher frutos para o reino. Que essa seja a minha decisão e a sua decisão diante das oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. Amém, meus irmãos? Eu quero saber se nessa noite existe algum campo branco, alguma alma para se reconciliar, para aceitar Jesus, receber uma oração. Nós vamos já participar aqui do culto de Santa Ceia. Tem alguém em nosso meio? Pastor, eu preciso me reconciliar. Eu entendi hoje que eu preciso. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar convidando o pastor Álvaro, que vai estar dando seguimento aqui no nosso culto de Santa Ceia. Meus amados irmãos, vamos nos preparar para nós, em obediência ao mandamento de Jesus Cristo, estarmos participando da ceia. Eu convido aqui os oficiais da igreja, os diáconos, para que nós possamos fazer aqui a logística da distribuição da ceia, apresentar os elementos da igreja. O grupo de louvor também vai estar louvando enquanto nós fazemos a distribuição dos alimentos. Como nós lemos anteriormente, né, foi um encontro que Jesus teve com seus discípulos. Ali ele instituiu a ceia. Era momento de Páscoa naquela época. E ele deixou este mandamento, assim como ele deixou o batismo. Logo, meus amados irmãos, quem pode ceiar esta noite? Aquele que está em comunhão com Deus. Aquele que já é batizado, aquele que é membro de uma igreja, né, está em comunhão com seu irmão, em comunhão com Deus, está livre, e a vontade de Deus é que você participe deste memorial até que ele venha, né? Portanto, você está convidado nesta noite a estarmos participando juntos deste memorial do pão, que representa o corpo de Cristo, e o vinho, que representa o sangue que foi vestido na cruz. Vamos então orar, apresentando os elementos. Senhor nosso Deus e querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Senhor, por tão grande benefício em nosso favor que tu fizestes na cruz do Calvário. E aqui, Senhor, nesta noite, neste memorial, nós queremos apresentar esses elementos e consagrar, para que o teu corpo, Senhor, aqui na terra, participe com alegria e com fé, até, Senhor Deus, que tu venha conforme a tua palavra. Então, Senhor Deus, neste momento nós consagramos esses elementos em nome do Senhor Jesus. Agora nós iremos fazer a distribuição, enquanto que o grupo de louvor faz um momento de adoração. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Amém? Nova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Meus amados irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos pegar aqui os elementos, né? Eu acho que você já sabe utilizar aqui esta engenhoca aqui, né? Coisinha maravilhosa, né? E higiênica, né? Só rosquear aqui, né? Vamos, com muita reverência e fé, participarmos da nossa ceia. Paulo, escrevendo aos Coríntios a respeito disso, disse o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Então, irmãos, podem participar do pão e em seguida do vinho.
Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por a oportunidade, meu Senhor, de estarmos participando do teu corpo nesse momento. Nós poderíamos estar no mundo, mas aprove, Senhor Deus, que a tua graça foi derramada em nossas vidas e hoje estamos aqui na tua casa, como teu corpo, ceiando, Senhor Deus, se alegrando juntos numa mesma fé, no mesmo Espírito e no mesmo Senhor. Crendo, Senhor Deus, que tu fizestes esse sacrifício em nosso favor e que ele é poderoso, Senhor Deus, para garantir a vida eterna para todos aqueles que creem. Portanto, meu Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor Deus, desta noite, por tamanho, Senhor Deus, favor, um favor imerecido, esta graça que foi derramada nas nossas vidas. E que o teu nome, Senhor Deus, seja louvado, seja exaltado, seja, Senhor Deus, testemunhado, como nós ouvimos na mensagem de hoje. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu Filho, que derramou teu sangue, doou o seu corpo para nos salvar. Nós te engrandecemos e te louvamos por este memorial, em nome do Senhor Jesus. Antes dos avisos, nós vamos louvar só mais um trechinho, enquanto recolhe os cálices, né, os recipientes, e depois nós iremos aos avisos. Aleluia. Queria que os amados irmãos louvassem ao Senhor só para te adorar. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus em tua presença, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Irmã Luciene, aqui, irmã Lenó. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Programação da semana, terça-feira às 19h30, culto de oração e testemunho. Dirigente, presbítera Rosa.
Ministração da palavra, presbítera Fernanda. Terça-feira, às 19h30, culto de doutrina. Dirigente, irmã Natália. Ministração da palavra, pastor Clevilson. E após o culto, nós temos pratinho, arroz com creme. Mais algum aviso, pastor? Meus irmãos, eu quero dar um aviso aqui, quero pedir que o Serginho me auxilie. Aqui, meus irmãos, nós fizemos uma campanha, nós queremos alargar a nossa igreja. E aí nós fizemos a campanha o seguinte: o irmão que vai dar com determinado valor por 2 meses seguidos, para nós termos o valor, para nós começarmos aqui. Algumas pessoas deram, outras pessoas não deram. E aí, meus irmãos, isso de alguma forma nos deixa triste, mas não, como é que diz Paulo, né? Não desanimado, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou estar sorteando, vocês conseguem ver aí, pessoal? Nós vamos estar sorteando um iPhone 11 com 128 GB, lacrado, zerado. Então, não será no dia 12, como eu coloquei aqui, né? Mas vai ser no dia 18, tá certo? Tentei mais ou menos um mês para nós estarmos divulgando isso. O valor do ponto é R$5. Deixa eu explicar para vocês como é que eu quero fazer isso. Quero falar com a irmã Natália, que é a líder de jovens, a irmã Rosa, de senhoras, pastor Ávila, de homens, irmã Rosivânia, departamento de adolescente, e a irmã Mônica com as crianças. Cada irmão, cada irmã vai pegar uma rifa, um blocozinho com 30 pontos. Os irmãos conseguem entender? Em tese, 30 pontos, a pessoa vai chegar a ter que prestar um relatório de R$150. Ela vai chegar para a irmã Rosivânia e dizer: olha, está aqui os meus pontos. Eu queria que os irmãos todos participassem comigo. Esse iPhone, irmãos, é em torno de R$4.000. Você pode levar por R$5. Vale muito a pena. Agora, nós precisamos vender. Eu fiz esse rapidinho aqui, irmãos, então nem coloquei o Pix, nem coloquei aqui, que é para tal. É só para os irmãos terem uma noção do que nós vamos estar fazendo. Eu queria contar com todo o apoio de vocês. Por exemplo, não vou receber não, que eu não sei se eu vou vender. Em nome de Jesus, se você não vender, você dá a oferta de 150, fica com os 30 pontos e pode concorrer. Mas qual é o meu propósito? É que você venda. Compre, venda. Pastor, só 30, eu quero levar 2 blocos, eu quero 60 pontos, pode deixar. Irmãos, eu já vendi mais de 400 pontos, eu sozinho. E eu vou vender. Não quero vender para os irmãos da igreja não, porque nem pode, né? Mas eu vou vender, eu vou pegar o meu. E eu vou chegar e dizer: está aqui os que eu vendi. Então eu vou confeccionar também, porque aqui nós pesamos, cada pessoa vai ter um blocozinho que vai ter um canhoto. Então vai ter um número também. Então você vai saber que do número 1 até o número 30, foi o Sérgio Levi que pegou. Já sei que foi ele. O número 31 até o 60, foi o Rubens que pegou. Já dá para saber. Então, para a gente estar fazendo isso. Os irmãos apoiam que nós façamos isso? Misericórdia. Os irmãos não querem se comprometer? Amém ou não amém? Vamos ser parceiros, meus irmãos. Parceria. Vai dar certo em nome de Jesus. O sorteio será no dia 18, no nome de Jesus, tá certo? Então pronto, vamos colocarmos em pé e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, por mais um dia estar aqui na tua casa. Obrigado pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Obrigado, ó Deus, de estar aqui na tua casa, juntos em família, para a glória do teu nome. Abençoa a minha e a vida dos meus irmãos, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, a união e a consolação do Espírito Santo, Consolador, esteja com todos, não só hoje, mas que esteja para todos sempre. Os que creiam, digam bem forte. Amém. E a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.